Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí, todo mundo empolgado para mais uma aula de Cálculo 2 hoje? Com certeza, né? Inclusive, hoje amanheceu chovendo, né? Aqui na nossa cidade, em Belém. Normalmente acontece. E aí, na época de chuva, é bom fazer o quê? Estudar cálculo. Com certeza, né? Inclusive, é bom que vocês já estão num ritmo, assim, excelente, porque vocês passaram o feriado todinho estudando cálculo, né? A gente não teve aula, mas com certeza vocês estavam estudando cálculo. Aí, então, pronto, já pega o ritmo e já continua estudando. E hoje, o que nós vamos estudar? Porque vocês já perceberam que a gente já estudou integrais duplas sobre retângulos e sobre regiões mais gerais. A partir de hoje, nós vamos estudar mudança de variáveis, ou melhor, integrais duplas usando coordenadas polares. Para iniciar esse assunto, eu preciso primeiro motivar vocês, né? Porque não adianta eu chegar aqui com o assunto se você não está motivado para estudar esse assunto. Então, bora aqui para o quadro primeiro. Eu vou dar só um exemplo para vocês e acho que você já vai entender a importância da mudança de variáveis. Então, olha só, primeiro eu quero falar sobre mudança de variáveis, tá, gente? Mudança de variáveis. Quando a gente fala de mudança de variáveis, isso em integral, você lembra logo de cálculo 1. Então, em cálculo 1, você fazia uma mudança, era normal você fazer isso lá. Por exemplo, deixa eu colocar aqui. Aliás, eu vou até colocar um exemplo que a gente usou em cálculo 2, para ficar mais interessante. Então, olha só. Digamos que lá no cálculo 1 você tinha essa integral aqui para resolver. Integral de 0 a 1, raiz quadrada de x quadrado mais 1 dx. Você lembra dessa integral? Vocês fizeram em cálculo 1, mas a gente também fez em cálculo 2, quando estava estudando o comprimento de arco. Então, ó, você quer, de alguma forma, calcular essa integral, só que você percebe que você não lembra, pelo menos, a resposta direta, para dizer, a primitiva dela é essa. Aí, então, você tem que usar alguma técnica de integração. Aí você vai tentar integração por partes, integração por substituição simples. Só que nesse caso aqui, você lembra que você pode usar uma substituição trigonométrica, que nós fizemos aqui nas nossas aulas passadas. Aí, nesse caso aí, gente, você pode chamar o x de quê? O que você pode chamar o x? Vocês lembram? A gente fez comprimento de arco aqui. Nesse caso aqui, ó, como tem o mais, aí você vai chamar o x de tangente de θ. Por quê? Porque quando o x é tangente de θ, vai ficar tangente ao quadrado mais 1. Tangente ao quadrado mais 1 é a mesma coisa que o quê? Que a secante ao quadrado. É só lembrar, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Divide todo mundo pelo cosseno ao quadrado. Vai ficar tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado. E aí você coloca aqui, substitui, e no final você vai ter uma integral de uma secante, que vocês até resolveram isso aqui em sala. Ok, só que o que eu quero que vocês percebam aqui, que aqui eu fiz uma mudança de variável. Sim ou não? Eu fiz. Por quê? Porque eu estava na variável x e aí eu passei para uma variável θ. Aí, nesse caso específico aí, perceba que o meu x, ele virou tangente de θ. Ou seja, ele virou uma função, que eu vou chamar de função g, que depende de θ. Então, nesse caso aqui, ó, na minha mudança de variável, eu disse que x era tangente de θ, ou seja, x é uma função que depende de θ. Só que não é só isso, né? A mudança de variáveis. O que você fazia? Você chamava x tangente de θ, só que tinha esse dx também. Aí você calculava o diferencial dx. Aí ficava dx. Qual é o diferencial dx? Lá em cálculo 1 também. Ficava a derivada da função, derivada da tangente secante ao quadrado, vezes dθ. Não era isso que você fazia? Aí também, só para simplificar, só para generalizar um pouquinho, então perceba que nesse caso aqui, quem é meu dx? Meu dx é a derivada dessa função g aqui, é a derivada de g, vezes dθ. Então, isso era fazer uma mudança de variáveis no cálculo 1. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é, quando você fazia uma mudança em cálculo 1? Você vai me responder, professor, quando eu tinha um integrando em que eu não sabia qual era a integral dele.
pelo menos eu não conseguia determinar diretamente a integral dele. Então, no caso de cálculo 1, a gente fazia uma mudança de variáveis principalmente por causa do integrando, ou seja, por causa da função que aparece aqui dentro da integral. Em cálculo 2, pelo menos na maioria dos casos, estou falando que é sempre, mas na maioria dos casos que a gente vai ver aqui em cálculo 2, o que vai motivar a gente a mudar a variável x e y não vai ser o integrando, não vai ser a função de dentro, vai ser o domínio. Aí já entra um fator interessante que você não tinha em cálculo 1. É porque lá em cálculo 1, o que era o domínio? Era o intervalo. E mesmo quando você mudava a variável, o que era o novo domínio? Era o intervalo também. Então, você partia de um intervalo para outro intervalo. Então, em questão de domínio, não mudava muita coisa. Era intervalo aqui, né? Então, esse era o nosso principal motivador a mudar a variável. Agora, olha só em cálculo 2. Então, vamos para cá. Estou dando uma motivação primeiro. Vamos dizer que eu peço para você calcular uma integral dupla sobre uma região D de um paraboloide. Paraboloide é uma função conhecida para a gente, né? Então, paraboloide aqui vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, até aqui você não ia precisar fazer muita coisa, né? Principalmente se a sua região fosse um retângulo. Se a sua região fosse um retângulo, você aplicava o teorema de Fubini, podia separar em duas integrais se quisesse, uma mais a outra, e aplicava a regra de integração, como uma integração parcial. Não tem mistério. Ah, pessoal, se não fosse um retângulo, se fosse um triângulo, né? Se fosse, sei lá, uma outra região aí mais geral, aí você sabe, você ia dividir numa região do tipo 1 ou do tipo 2, e você conseguiria fazer a integral. Então, até aqui tudo bem. Mas olha só, vamos dizer que essa região D aqui é isso daqui, ó, gente. São os pontos x e y que pertencem ao R2, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 1. Bom, se você olhar para essa região aqui, você também não vai ter dificuldade em visualizar que região é essa, porque a gente já fez isso aqui também. Essa região aqui é um disco, você pode chamar de disco. Ou seja, você pega uma circunferência, sente na origem raio 1, e os pontos são os pontos da circunferência mais os pontos de dentro. Então, isso é a minha região de integração. Então, se eu pedisse para você, olha, faça um esboço dessa região de integração, o que você ia fazer? Você desenhar o plano cartesiano, ia fazer aqui uma circunferência no plano cartesiano. Deixa eu fazer maior para ficar melhor. Vou fazer logo aqui do lado. Você faria uma circunferência de raio 1 e esta daqui é a nossa região de integração. Ok. Você conseguiria resolver essa integral aqui com o que nós já sabemos até agora? Sim ou não, gente? Conseguiria. Muito bem, eu gostei que vocês falaram que sim, porque realmente vocês conseguem fazer isso daí. Então, esse disco aqui, você poderia olhar ele tanto como uma região do tipo 1 ou do tipo 2. Tanto faz. Nesse caso, serve as duas abordagens, né? Eu vou olhar esse círculo aqui, esse disco, como uma região do tipo 1. Então, já que é uma região do tipo 1, olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir ele em dois semidiscos. Então, você tem o semidisco de baixo e o de cima. Esse semidisco de baixo, ele está limitado por essa semicircunferência aqui, ó, que vocês estão vendo. Essa semicircunferência, você pode definir ela como uma função. Que função é essa? É a função y igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Ou melhor, desculpa, faltou menos aqui. Y igual a menos a raiz quadrada de menos x quadrado. E essa semicircunferência de cima seria y igual a raiz quadrada, agora sim, positivo, 1 menos x ao quadrado. Então, a minha região ela está limitada por essas duas semicircunferências, que são funções. Posso olhar elas como se fossem funções. Então, nesse caso aqui, quem são os meus limites de integração? Vão ser
para y, o y vai estar entre menos a raiz quadrada de 1 menos x quadrado e mais a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. E agora o meu x vai estar entre constantes, o meu x vai estar entre menos 1 e 1. Então, até aqui, gente, não tem nenhum mistério. Você tem uma região de integração que você conhece muito bem, você sabe desenhar essa região de integração, a função aqui também é uma função muito conhecida, e a partir dessa região de integração, você consegue determinar os limites de integração. Com isso, você consegue transformar a sua integral, para poder você começar a aplicar o teorema de Fubini. Como é que vai ficar a sua integral? A integral final aqui vai ficar assim, ó. Bom, como eu olhei com uma região do tipo 1, então eu vou ter que obrigatoriamente começar a integrar em y e depois em x. Então, o x vai ficar por último, entre menos 1 e 1, e o meu y vai ficar menos raiz quadrada de 1 menos x quadrado, e aqui mais raiz quadrada de 1 menos x quadrado. E a minha função é x quadrado mais y ao quadrado. Vou integrar em y, depois eu vou integrar em x. Muito bem. Então, a partir de uma integral simples, de uma função simples e uma região simples, que eu consigo desenhar, eu cheguei nessa integral aqui. Agora eu te pergunto, essa integral é simples de resolver? Não, não é simples. É por causa da função. Claro que a função ela pode ajudar, pode atrapalhar, pode dificultar, tudo bem. Mas o principal fator que faz a gente olhar essa integral como uma integral que não seja tão simples é a função ou é a região de integração? É a região de integração. Porque você sabe que mesmo que não tivesse nenhuma função aqui, na hora que você fosse integrar em y, quem ia aparecer aqui? Ó, raiz de 1 menos x quadrado. E aqui ainda tem y, então na hora que você for integrar em y, aqui vai ficar y ao cubo sobre 3, e no lugar do y vai ficar essas raízes aqui. Então, exercício para casa. Tente fazer essa integral. Eu não estou falando que você não vai conseguir. Você vai conseguir, só que você vai ter um trabalho a mais, que a gente não deseja. Né? Porque imagina, se eu pedisse para você, na hora da prova, calcule esta integral aqui. Eu sei que vocês têm capacidade para calcular, mas em 40 minutos... 50 minutos, nem que eu desse 1 hora, será que seria suficiente? Talvez não, porque talvez você ia demorar bastante para fazer uma integral dessa. Então, gente, perceba que nós já sabemos calcular integrais de regiões mais gerais. Porém, dependendo da região, a integral ela pode ser muito trabalhosa. Aí é nesse momento que vai entrar uma mudança de variável. Se a gente vai mudar as variáveis. Porque da feita que eu mudo uma variável, ó, da feita que eu mudo uma variável aqui, ó, eu mudei de x para uma variável θ. Eu não mudo só o integrando. Quem vai mudar também? A região de integração. Então, toda vez que você faz uma mudança de variável, muda não apenas a função, mas também muda a região de integração. Então, a pergunta é, será que eu consigo mudar as variáveis de modo que a minha região de integração ela também mude e fique uma região mais simples? A resposta é sim. É possível você mudar as variáveis de modo que a sua região, que antes era uma região que parecia ser complicada, se transforme em uma região mais simples de se fazer. E, na verdade, gente, para essa situação aqui, dependendo das variáveis que eu escolhi aqui na minha mudança, esse meu disco aqui pode virar um retângulo. E vai virar um retângulo. E assim, calcular integrais sobre retângulos, para a gente, é muito mais simples. É muito mais fácil. Então, o meu objetivo, olha só, nosso objetivo, quando a gente vai mudar as variáveis, é transformar uma região que aparentemente era uma região assim difícil de trabalhar, transformar essa região aí numa região fácil de trabalhar. Por exemplo, um retângulo. Será que é possível fazer isso? Sim,
Então, toda vez que você muda as variáveis, você muda não apenas a função, mas a região de integração. Então, é isso que nos motiva a estudar mudança de variáveis. É justamente para a gente deixar algumas integrais muito mais simples. Só que agora, hoje pelo menos, a gente vai estudar apenas uma mudança de variáveis, que é a mudança para coordenadas polares. Então, na verdade, o que nós vamos fazer? Toda vez que tiver uma região assim, digamos, arredondada, se tiver um disco, metade de um disco, sei lá, uma seção circular, então, nesse caso aqui, é muito mais fácil para a gente mudar as variáveis para coordenadas polares. Só que eu preciso perguntar para vocês lembram de coordenadas polares? Bom, eu creio que vocês não lembram, mas vocês viram isso, né? Pelo menos em cálculo 1, o professor Leão, ele teve uma aula de coordenadas polares. E não foi à toa, tá, gente? Porque a gente coloca, às vezes, no cronograma, não sei se ele chegou a dar essa aula, mas às vezes sim, às vezes não, depende do semestre, mas a gente tenta colocar uma aula de coordenadas polares justamente para o aluno já se preparar no futuro para cálculo 2, tá bom? Então, tudo bem, professor, não sei, não lembro, o professor ele deu aqui em sala, mas faz muito tempo, eu não lembro nem o que eu almocei ontem, tá, tudo bem. Então a gente vai fazer aqui uma revisão bem rápida de coordenadas polares, é bem rápida mesmo, tá, gente, mas qualquer coisa você pode estudar também por fora, tá? Então, ó, pelo menos vocês entenderam o que a gente vai fazer aqui, por que eu quero mudar as variáveis? Por que eu quero mudar essa integral aqui? Né? Eu não gostei dela, eu queria uma integral mais fácil. É possível? É possível. Mas para isso nós vamos estudar coordenadas polares, porque essa é a mudança que a gente vai fazer. Então, ó, o nosso objetivo aqui é mudar as variáveis x e y. Não quero mais trabalhar com x e y. Então, para isso, vamos relembrar aqui como é que eu trabalho com coordenadas polares. Tá, primeiro perceba uma coisa. Toda vez que eu falo de uma região de integração, em uma integral dupla, eu estou falando de um domínio, estou falando de uma região do R2, né, um subconjunto do R2. Então, na hora que eu for mudar as coordenadas, eu vou mudar uma região do R2 para outra região do R2. Então, eu estou trabalhando sempre no plano, é isso que eu quero dizer. Então, ó, quando eu estou no plano, vamos colocar aqui o eixo X e o eixo Y. Toda vez que eu marco um ponto no plano, digamos que eu marco esse pontinho bem aqui, ó, vou chamar esse ponto de ponto P. Como é que eu faço para identificar um ponto no plano? Você já sabe, professor, já sei. Eu tenho que olhar qual é a coordenada x desse ponto e qual é a coordenada y desse ponto. O que é a coordenada x de um ponto em um plano? É a projeção dele no eixo das abscissas. Então, essa projeção dele bem aqui a gente chama de coordenada x. E a projeção dele no eixo das ordenadas, nós chamamos de coordenada y. Então, se você quer identificar um ponto no plano, basta você dar duas informações. Você vai dar a coordenada x e a coordenada y. Então, esse pontinho aqui você pode dizer que é o ponto XY. Só que aí, gente, existe só essa forma de você identificar um ponto em um plano? A resposta é não. Existem outras formas de identificar um ponto em um plano. E uma delas, uma das mais famosas, é usando coordenadas polares. Então, olha só, o meu desafio agora é tentar achar esse ponto, mas sem usar o x e o y. Sem usar aqui essas informações, usando outras informações. Será que é possível? A resposta é sim. Quais são as informações que eu preciso para identificar o meu ponto P sem ser essas daqui? Olha, uma informação muito útil que eu poderia dizer para você que ia lhe ajudar a identificar o ponto seria a distância do ponto para a origem. Então, isso seria uma informação útil. Então, por exemplo, você já sabe que para qualquer ponto no plano, eu consigo desenhar uma reta que vai da origem até esse ponto. Essa distância que vai da origem até o ponto, eu posso chamar de distância R. Então, isso aqui seria uma informação que lhe ajudaria a achar esse ponto. Mas eu te pergunto, será que essa informação aqui sozinha já era suficiente?
Não é suficiente, porque existem outros pontos que estão também na mesma distância. Aí como é que identifica que eu quero esse ponto específico aí? Aí eu vou ter que te dar uma outra informação. A outra informação que eu posso te dar é justamente o ângulo que essa distância aqui, que essa reta, forma com o eixo X. Esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo θ. Então, se eu te der a distância do ponto até a origem e te der a inclinação que ele faz com o eixo X positivo, pergunta, você consegue achar esse ponto P? Resposta é sim. Então, perceba que eu consigo identificar o ponto P não apenas usando X e Y, mas também usando as coordenadas R e θ. Então, toda vez que eu identifico um ponto P usando as coordenadas R e θ, ou seja, usando a distância da origem até esse ponto e usando o ângulo, eu estou, na verdade, usando coordenadas polares. Quando você usa X e Y, você está usando as coordenadas cartesianas ou coordenadas retangulares. Então, por exemplo, eu poderia pedir para você assim, me diga aqui que ponto é esse. O ponto 1 e 2, por exemplo. Agora você tem que perguntar, professor, mas esse ponto aí, o senhor está me dando em quais coordenadas? É coordenadas cartesianas ou coordenadas polares? Aí eu vou te falar, é coordenadas cartesianas. Você vai dizer, se é coordenadas cartesianas, então o que eu faço? Eu vou marcar aqui, em X, vou marcar a projeção 1, em Y, vou marcar a projeção 2, e eu encontro, então, este ponto bem aqui. Se isso daqui for em coordenadas cartesianas. Mas se eu te disser, não, isso daqui não é coordenadas cartesianas, é coordenadas polares. O que você tem que fazer? Então, peraí. Então, se isso aqui é coordenadas polares, então essa primeira coordenada é a distância da origem até o ponto. Então, é a distância 1, por exemplo. E 2 é o ângulo que ele forma aqui com o eixo X positivo. 2 aqui, gente, em radianos, tá? Em radianos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, sei lá, seria mais ou menos isso aqui. Você teria que marcar uma distância 1 da origem até o seu ponto. Bora marcar, sei lá, daqui até aqui. Mais ou menos. Digamos que aqui tem uma distância 1. Agora eu vou rotacionar. Lembrando que o sentido aqui, é o sentido anti-horário, tá, gente? É nesse sentido aqui. Eu vou rotacionar 2 radianos. Aí vamos lá. Π radianos, que seria para cá, é mais ou menos 3,14, aquilo lá. Aqui seria π sobre 2, seria 1, alguma coisa. Então vamos dizer que o 2 radiano estaria mais ou menos bem aqui. Só está chutando. Bem aqui. Então eu ia rotacionar 2 radianos e no final o meu ponto P estaria bem aqui. Tá? Então percebam que existe uma diferença muito grande. Se eu te falar que essas coordenadas são cartesianas, então meu ponto vai estar bem aqui. Ou polares, aí meu ponto vai estar bem aqui, porque essa rotação aqui é de 2 radianos. Vou colocar aqui 2 rad. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Então a gente só está trocando e aprendendo as coordenadas. Ok. Vou apagar aqui. Isso aqui só para a gente entender um pouquinho a diferença. Agora, tem uma questão crucial aqui. É importante que a gente saiba as relações entre as coordenadas cartesianas e as polares, porque existem ligações entre elas muito fortes, que vai até nos ajudar, por exemplo, assim, eu te dou uma coordenada, mas ela está em coordenadas polares. Aí tu fala assim, não gosto de coordenadas polares, eu gosto de coordenadas cartesianas. Aí você transforma, ou vice-versa. Você fala assim, não, eu gostei tanto de coordenadas polares, que eu só quero saber de coordenadas polares agora. Aí sempre você transforma. Pode ser também. Quais são essas relações? Bom, para eu tirar essas relações, basta olhar essa imagem aqui. Olha para essa imagem e você percebe que bem aqui nós temos um triângulo retângulo. Bem aqui nós formamos um triângulo retângulo, onde a base dele vale x, a altura dele vale y, a hipotenusa dele vale r. E você tem esse ângulo θ. Então, usando as relações no triângulo retângulo, eu poderia dizer, nesse caso aí, por exemplo, que cosseno de θ é igual.
cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é r. E nesse caso, isolando x, eu teria que o meu x é igual a r vezes cosseno θ. Da mesma forma, eu poderia usar o seno do ângulo. Então, seno de θ seria o cateto oposto, que é o y, sobre a hipotenusa, que é r. E nesse caso, o y ficaria r vezes seno de θ. Então, ó, resumindo, eu vou colocar bem aqui. Você tem essas relações aqui. Você tem que o x é igual a r cosseno θ e você tem que o y é igual a r seno θ. Aqui, gente, eu vou apagar depois, mas já dando um spoilerzinho do que vem depois, perceba que nesse caso aqui, eu estou dizendo que x é igual a r cosseno θ. É como se eu estivesse dizendo que x é uma função g que depende de duas variáveis, r e θ. Que nem a gente fazia no cálculo 1. Eu dizia que x era uma função g que dependia só de θ. Agora, x é uma função g que depende de r e de θ. A mesma coisa o y. Então, perceba que aqui, ó, eu estou chamando de y de uma função g que depende de r e de θ. É isso que eu estou fazendo. Então, ó, essas são as primeiras relações que a gente tem aí. Tem só essas? Não. Dá para tirar mais algumas relações. Por exemplo, poderia usar tangente. Se eu usasse tangente de θ, nesse caso aqui, ficaria assim, ó. Tangente de θ seria cateto oposto, que é o y, sobre cateto adjacente, que é x. E outra relação que você poderia tirar também é usando o teorema de Pitágoras. Então ficaria r ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a x² mais y ao quadrado. Então, gente, nunca mais esqueça essas 4 relações aqui, que são as relações que ligam as coordenadas cartesianas às coordenadas polares. Então, sempre que você quiser transformar de uma para outra, você pode usar essas relações aqui. Por exemplo, digamos que eu te fale assim, olha, transforma isso daqui 2 e π sobre 2. Digamos que eu te fale assim, olha, isso daqui está em coordenadas polares. Tá? Isso aqui está em coordenadas polares, vou colocar assim. Aí eu te peço, transforma isso aqui para coordenadas cartesianas. Aí como é que você faria? Bom, nesse caso, estou dizendo que o r vale 2 e que o θ vale π sobre 2. Então, perceba que nesse caso aqui eu estou dizendo que o r vale 2 e o θ vale π sobre 2. Então, se eu quero transformar isso aqui para coordenadas cartesianas, o que eu faria? Poderia usar essas relações aqui, ó. Aí, nesse caso, ficaria x igual r vezes cosseno θ. Quem é o r? É 2. Então, vai ficar 2 vezes cosseno de π sobre 2. Só que quanto é o cosseno de π sobre 2? É 0. Nesse caso aqui ia zerar, e aí o meu x ia ser 0. E o meu y nesse caso? Meu y seria 2 vezes o seno de π sobre 2. Só que seno de π sobre 2 é 1. E aí, nesse caso, o meu x é 2. Então, em coordenadas cartesianas, isso daqui é a mesma coisa que 0 em x, 2 em y. Então, já isso aqui é coordenadas cartesianas. Tá? Então, perceba que nesse caso aqui, o ponto é o mesmo. Tá? A localização do ponto é a mesma. Só que eu tenho duas formas de dizer onde está esse ponto. Eu posso falar em coordenadas cartesianas, é o ponto 0,2, ou em polares, que é o ponto 2 e π sobre 2. Ah, pessoal, mas vai dar a mesma coisa? Vai dar a mesma localização, quer ver? Ó, pega aqui o plano cartesiano. Aí vamos fazer aqui logo, cartesiano, que a gente está mais acostumado. 0 em x, está aqui o 0. 2 em y, marco 2 aqui. Então está aqui, vamos dizer que o ponto P está bem aqui. Esse seria o ponto P. Agora, se a gente fosse usar só essas coordenadas polares aqui, como é que seria? Eu marcaria 2. O que é esse 2? É a distância da origem
até o ponto. Então a distância é 2. Então daqui, ó, eu marcaria da origem, marcaria 2 pontos, está aqui, 2 unidades. Vinha para cá. Depois eu faria uma rotação de π sobre 2 radianos, que equivale a quantos graus? 90 graus. Então, é como se eu estivesse aqui e eu fizesse uma rotação de 90 graus. E nesse caso eu ia parar justamente onde? Ia parar bem aqui. Então, perceba que nesse caso, o ponto é o mesmo. Tudo bem, gente? Estão entendendo aqui o que é coordenadas polares? Entenderam as relações? Ok. Para terminar essa revisão de coordenadas polares, eu só vou fazer aqui 2 exemplos, que acho que pode ser interessante para a gente aqui. Então, ó, exemplo. Vou colocar assim, exemplos. Primeiro, vamos dizer, porque assim, quando você está com coordenadas retangulares ou cartesianas, x e y, você consegue até definir algumas funções, né? Você, por exemplo, escreve y igual a x². Isso é uma função. Em coordenadas polares, você também pode definir funções. Por exemplo, r igual a 1. Ou melhor, não, vou colocar assim, r igual a 2. Vou colocar r igual a 2. Está aqui. Aí, se eu pedisse para você, olha, eu tenho que dizer assim, olha, gente, essa curva aqui, ou melhor, essa igualdade, ela está em coordenadas polares. Então, isso é uma informação que eu preciso falar para você. Porque se eu não falar nada, você vai interpretar isso aqui como coordenadas cartesianas. Não, mas eu estou afirmando, olha, isso aqui está em coordenadas polares. Então, faça o gráfico disso daí para mim. Dessa função, dessa equação. Faça o gráfico dela. Como é que você faria? Bom, você tem 2 formas de fazer. Ou você já pode pensar em coordenadas polares na sua mente e já meio que saber como é que seria o desenho dela, ou você pode partir aqui para as relações, né? A partir dessas relações, será que eu consigo achar o gráfico dessa equação? Bora ver. Olha só, se eu usar esta relação bem aqui, perceba que agora o meu R é constante, né? Ou seja, o R igual a 2. Como é que ficaria essa equação bem aqui? Em coordenadas ali, conforme aquela relação. Ficaria assim. Ficaria x² mais y² igual, olha, o r é 2, né? Então vai ficar 2². Então, aqui, essas 2 equações são a mesma. Só que aqui eu estou em coordenadas polares e aqui eu estou em coordenadas cartesianas. Mas as duas representam o mesmo objeto. Tá bom? A mesma geometria, as duas. Só que aqui eu transformei de polares para cartesianas. Por que eu fiz isso? Porque agora que eu transformei para cartesianas, será que eu sei qual é esse desenho aqui? Sei. O que é? É uma circunferência. Centro na origem e raio 2. Então, nesse caso aqui, ó, o meu desenho para essa equação, que é a mesma dessa, só que em outras coordenadas, né? Seria essa circunferência, bem aqui, de raio 2. Agora, perceba o seguinte, gente. Agora que você tem o conhecimento das coordenadas polares, você consegue representar uma circunferência dessa, ao invés de escrever tudo isso daqui, ó, que é muita coisa, você escreve só isso daqui. Acabou. É mais simples, mais elegante. Então, perceba que quando o seu objeto, né, o seu lugar geométrico, a sua figura, ela é algo arredondado, ou uma própria circunferência, é muito melhor você caracterizar ela, identificar ela usando coordenadas polares. Então, você não vai mais usar isso daqui. Não vai. A pessoa vai chegar lá com você, x², não sei o que, não, para com isso. R igual a 2. Acabou. É a mesma coisa, é o mesmo objeto. Tanto que, ó, se eu fosse pensar, se eu não fosse usar isso daqui, bora pensar só nisso daqui. O que ele está me dizendo? Ele quer os pontos cuja distância da origem até os pontos é sempre igual a 2. Ora, então bora pensar aqui, ó, estou aqui na origem. Eu tenho que pegar todos os pontos que estão equidistantes da origem, igual a 2. Você já sabe o que vai formar isso daí? Vai formar uma circunferência. Então você poderia, né, tanto transformar para cá, como usar diretamente esse raciocínio para chegar nesse meu desenho. Tudo bem, gente? Estão gostando com coordenadas polares? Interessante, né? Muito bem. Tá, bora ver outro exemplo aqui, mais interessante ainda.
Segundo exemplo. Bora colocar assim. R igual a cosseno θ. R igual a cosseno θ. Vamos tentar desenhar. Mas eu tô te falando, olha, gente, isso daqui é o que a gente chama de curva polar. É uma função que está em coordenadas polares. Vamos pensar assim. É uma curva polar. Aí, nesse caso, como é o desenho dela? Porque perceba que aqui, conforme o meu ângulo vai mudando, a minha distância da origem até o ponto também vai mudando. Aí aqui a gente tem que trabalhar um pouquinho mais. Mas eu posso usar já as minhas relações ali? Posso. E aí pelas relações eu transformo para coordenadas retangulares ou cartesianas e talvez fique mais fácil de eu achar que figura é essa. Então olha só. Eu tenho essa informação aqui. Se isso aqui é verdade, então o meu x, que era para ser r cosseno θ, eu posso dizer que ele vai ser r vezes r, porque o cosseno é igual a r, nesse caso aqui. Então, posso afirmar que o meu x igual a r ao quadrado. Até aqui, tudo bem, né? Isso por causa dessa relação aqui. Só que eu também sei o seguinte, ó. Eu sei que x quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Só que o r quadrado, por causa dessa relação aqui, é igual a x. Então, eu vou igualar isso aqui a x. Aí, usando essa equação aqui, ó, isso igual a x, e ajeitando ela, vai ficar assim. X quadrado menos x quadrado menos x mais y ao quadrado igual a zero. Aí olha o que eu vou fazer, eu vou completar quadrado, eu vou completar esse quadrado aqui. Para eu completar esse quadrado aqui, eu vou ter que adicionar mais 1/4. Vou adicionar aqui, ó, mais 1/4. Mas eu não posso adicionar só desse lado, né? Tem que adicionar do outro lado também. Vai ficar mais 1/4. Com isso, eu completo esse quadrado aqui. Aí esse quadrado vai ficar assim, ó. Vai ficar x menos meio ao quadrado. Pode reparar, ó, faz quadrado primeiro. Volto para cá. Menos 2 vezes x vezes meio. Vai dar só x. Mais o quadrado segundo é 1/4. Aí, mais y ao quadrado igual a 1/4, que é a mesma coisa que meio ao quadrado. Ou seja, olha só, presta atenção aqui. Essa equação aqui é a mesma dessa. Elas representam a mesma figura. Só que aqui eu estou falando em coordenadas polares e aqui eu estou falando em coordenadas cartesianas. E como é esse desenho aqui, gente? O que é isso daqui? Será que é uma elipse? Não, muito bem, é uma circunferência. Isso aqui é uma circunferência, só que o centro dela está na origem? Não, o centro dela está onde? Meio em x e 0 em y. Então, quando você pegar essa circunferência, você deslocou ela meia unidade ali no sentido do eixo x. E quanto é o raio dela? É meio. Então, quando você for interpretar essa circunferência aqui, vai ficar uma circunferência assim, ó. Vai ficar algo mais ou menos assim. Então, você tem uma circunferência bem aqui, ó, encostando aqui na minha origem. Daqui para cá é 1. Esse centro dela aqui vale meio. E aqui você tem, ó, o raio, meio, encostando aqui na origem, chegando até aqui em 1. Então, esse daqui seria o gráfico desta curva, que é a mesma dessa. Então, agora você vai sair daqui hoje, você não vai falar, a pessoa vai chegar contigo, olha essa circunferência aqui. Fala, não, para com isso. Não é isso daqui. Essa aqui, ó, só escreve assim, R igual a cosseno. Você já está falando dessa circunferência bem aqui. Agora, se eu não fosse usar isso daqui, será que eu conseguiria chegar, pelo menos, em algo parecido, gente? Conseguiria. Mas olha só, toma cuidado aqui. Na hora que você for desenhar uma curva polar, você tem que seguir a regra das coordenadas polares. Então, por exemplo, quem é o θ? É a minha inclinação. Quem é o r? É a minha distância da origem até o ponto.
Então, por exemplo, se eu fosse desenhar essa curva, olha o que eu ia ter que fazer. Eu começaria com uma inclinação 0. Então, quando a minha inclinação é 0, qual é a minha distância até a origem? Vai ficar cosseno de 0, que é 1. Então, no caso, quando a minha inclinação é 0, a minha distância é 1. Então, esse primeiro ponto aqui seria o ponto do meu desenho. Só que aí, ó, conforme a minha inclinação ela vai tendo valores no primeiro quadrante, esse cosseno aqui ele vai diminuindo. Vocês concordam comigo? Ó, conforme você vai rotacionando aqui no primeiro quadrante, o meu cosseno vai diminuindo. Ele vai passar de 1 para 0, né? Até eu chegar em π sobre 2. Aí, com isso, quando eu chego em π sobre 2, ó, conforme eu vou rotacionando, a minha distância até a origem vai diminuindo. Então, com isso, ó, vai ficar algo mais ou menos assim. Ó, perceba que eu fui rotacionando, mas a minha distância até a origem foi diminuindo, até que quando eu cheguei em π sobre 2, ela valeu 0. Aí ela veio para cá. No segundo quadrante, olha só, preste muita atenção agora, né? Para quem não lembra de coordenadas polares. No segundo quadrante, a minha função cosseno, ela é o quê? Positiva ou negativa? Ela é negativa no segundo quadrante. Então, nesse caso, gente, olha só. Toda vez que o meu R é negativo, aí você vai espelhar ele para o quadrante oposto. Tá? Coloque isso na sua mente. Até escreva no seu caderno, que isso você vai usar. Aqui em coluna você vai usar. Toda vez que o R é negativo, você está falando de uma curva polar, você vai espelhar ele, você vai desenhar ele no quadrante oposto. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, aqui era para minha função começar, ela vai diminuir de 0 para menos 1. Então, era para ela fazer isso daqui, mais ou menos. Até chegar em menos 1. Deixa eu fazer melhor aqui. Então, daqui no segundo quadrante, era para ela fazer mais ou menos isso aqui, ó. Mas é negativo, é negativo. Então, isso aqui eu vou espelhar para cá. E vai ficar assim. Então, ó, claro que aqui eu estou fazendo só um esboço, né? Mas pelo menos a gente percebeu já que a figura que vai se formar é justamente a minha circunferência. Ou pelo menos a gente consegue chegar perto. Então, ó, só fazer uma rotação de 0 até π, você já chega aqui na minha circunferência. Ah, professor, mas se eu continuasse? Podia continuar. Ó. No terceiro quadrante, o meu cosseno também é negativo. Se ele é negativo, na hora que eu fosse desenhar aqui, eu ia ter que espelhar, aí ia voltar para cá. E depois, no último quadrante, ele é positivo, aí eu ia desenhar aqui mesmo. Então, se eu fizesse de 0 a 2π, eu ia desenhar essa circunferência duas vezes. De 0 a π, eu ia desenhar ela uma vez, de π até 2π, eu ia desenhar uma outra vez. Enfim, isso aqui é só, assim, tipo um resumo, tá? Mas, assim, subentende-se que vocês já tiveram uma aula, ou pelo menos já pegaram alguma coisa de coordenadas polares. Mas, mesmo que vocês não tenham tido, com esse resumo aqui já é suficiente para a gente trabalhar com integrais duplas. Diga, Paulo, você tem uma pergunta? Isso. Onde? Tá, calma lá. O que o Paulo perguntou, professor? A gente espelha essa distância, até porque não faz sentido uma distância negativa, né? Porque a distância é do ponto até a origem. Então, na definição, de fato, o que seria o R negativo? Eu poderia definir ele como, não tem. Mas, assim, em coordenadas polares, tradicionalmente, quando o R é negativo, o que a gente faz? A distância, você considera ela como espelhada, positiva. Tá? Agora, o Paulo perguntou, professor, então não era só colocar sempre o módulo aqui? Paulo, se a gente colocasse o módulo aqui, nesse caso, não sei se daria a mesma coisa. Talvez sim, acho que nesse caso aqui daria. Agora, o problema é provar para toda a função. Para toda a função, se você colocar o módulo, vai dar o mesmo desenho? Aí eu já não sei, aí eu não saberia te dizer. É uma coisa muito forte de se falar. Teria que ser provado. Tá? Porque eu sei, o que você está propondo? Professor, se eu sempre colocar o módulo, vai dar certo? Eu não vou ter que usar essa regra do espelhamento? Aí eu vou dizer, olha,
Aqui, realmente poderia ser que desse certo, ó, porque chegaria aqui, ficaria positivo ainda. Aliás, não, daria errado. Aqui já daria errado se eu colocasse o módulo. Por quê? Porque se eu colocasse o módulo, ó, R igual a módulo cosseno θ. Quando eu chegasse bem aqui, Paulo, no segundo quadrante, que era para ser negativo, vai ficar positivo. Aí, então aqui o desenho ia ser válido. Aí eu ia desenhar aqui, ó. Essa parte aqui ia ser válida. Então eu ia desenhar aqui, depois eu ia desenhar aqui. E quando eu chegasse aqui no terceiro quadrante, ia ser positivo. Então eu ia desenhar aqui. E aqui de novo. Então ia ficar duas circunferências. Uma de cada lado. Por causa do módulo que eu coloquei. Porque se eu coloquei o módulo, então eu continuo desenhando sem espelhar. Porque na hora que eu faço o espelhamento nesse caso aqui, eu acabo cobrindo o mesmo desenho duas vezes. Sem o espelhamento, eu não cubro o desenho. E aí ele continua daqui mesmo, no quadrante que ele estava. E aí não é a mesma coisa, não é o mesmo desenho. Então, ou seja, essa função aqui não é a mesma dessa, em curvas polares. Tá? Essa daqui sem módulo é só uma circunferência. Com módulo, eu ficaria com duas circunferências. Tudo bem? Não entendi a tua pergunta, Paulo. Pode repetir, por favor? Não, a gente poderia, professor, mas não faz sentido essa questão de colocar o R negativo, né? Então, eu acho que eu entendi o que você está falando. Não seria melhor pegar um domínio onde o R sempre fosse positivo? E sim, poderia. Por exemplo, nesse caso aqui, o que a gente poderia fazer era restringir o R, restringir o θ a menos π sobre 2 até π sobre 2. Aí sim, daria o mesmo desenho e eu não teria complicações com o negativo. Mas assim, o fato de eu definir, assim, dar uma propriedade geométrica para o R negativo, não desqualifica, digamos, as minhas curvas polares. Até pelo fato de, olha, vamos tratar então do espelhamento dele, não tem problema nenhum. Então, não restringe a gente, entendeu? Então, posso trabalhar com R negativo? Posso, mas eu vou ter que fazer essa manobra, digamos assim. Mas claro que tudo isso vai ter que ter um rigor matemático, coisa que a gente não está fazendo aqui. Né? Eu teria que ter um rigor matemático. Tá, mas por que eu faço isso? Na geometria, o que isso vai mudar, por exemplo? Por que eu posso fazer isso? E até porque isso daqui, trabalhar com R negativo pode ser útil não agora, mas pode ser útil mais tarde, números complexos, por exemplo, que aí poderia aparecer ali o negativo. Entendeu? Então, por isso que não é bom restringir. Talvez seria bom expandir, mas teria que ter uma explicação, uma motivação por trás. Pode perguntar. Sim, não. Perfeito. Ó. Eu queria estar falando que, professor, no meu caso, eu posso olhar o R negativo como sendo uma distância contrária, como se eu rotacionasse, desse mais uma rotação de 180 graus. Perfeito. Não, é isso mesmo. Pode ser. Da mesma forma, você vai ter. Sim. Perfeito. Não, mas é isso mesmo. Então, a ideia é, eu quero trabalhar com R negativo, mas o que eu faço? Aí eu vou ter que dar alguma justificação geométrica. Nesse caso, sim, eu posso fazer uma rotação 180 graus. Aí eu continuo exigindo dele que ele pode ser negativo, mas na hora de desenhar, eu vou desenhar de outra forma. É isso mesmo. Pode ser. Muito bem. Tá, deixa eu apagar aqui. Ó, lembrando que o nosso desenho é esse aqui, é o mesmo, tanto para cá quanto para cá. Eu trouxe aqui para vocês mais alguns exemplos, tá, no GeoGebra. E aí pronto, aí vai acabar essa revisão, tá? A gente vai logo para as integrais depois disso. Ó, esse daqui, esse primeiro que eu vou trazer aqui para vocês, é a função 1 mais seno, tá? 1 mais seno θ. Aí então, ó, eu vou dar o play aqui. Aí no caso ele vai rotacionar 1 mais seno θ, e conforme ele vai rotacionando, a distância para a origem vai se alterando e vai formando um desenho. Então vamos lá. Olha só. Olha só o que está acontecendo. Nesse caso aqui, o R não fica negativo, tá, gente? Por quê? Porque é 1 mais seno. O seno, o menor valor dele é menos 1. Então, sempre vai ficar ali, ou pelo menos no zero. Então, aqui não tem espelhamento. Então, vai estar sempre no positivo. Estou rotacionando em primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante.
Aí não tem espelhamento, fica essa imagem aí. Bom, essa imagem que vocês estão vendo é o que a gente chama na geometria de cardioide, que é o coração, só que ele está de cabeça para baixo. Então você já sabe. Eu lembro que acho que na segunda aula que a gente teve aqui, eu mostrei o cardioide para vocês. Só que era uma equação assim grande, envolvia x², x ao cubo, y ao cubo. Agora não. Agora você quer falar do cardioide, coloca R igual a 1 mais seno de θ. Pronto, já está aqui o cardioide. Acabou, já é o coração. Então, se você quiser se declarar usando coordenadas polares, só usar assim, 1 mais seno θ. Acabou. Ah, professor, mas eu não gostei. Eu queria ele em outra coração, outra posição. Coloca 1 menos seno θ aqui. Pronto, está aqui, ó. 1 menos seno θ. Está aqui o coração agora na posição que a gente está acostumado. Outra, essa aqui é bem interessante. Olha só. Agora, isso daqui é a função R igual a cosseno de 2θ. Nesse caso aqui, nós vamos ter valores negativos. Então, você vai perceber que em algum momento ele vai espelhar, em alguns momentos. Vamos ver que figura vai dar. Vou dar o play aqui. Ó, porque aqui a gente fez só cosseno θ, deu uma circunferência. 2θ, vocês acham que vai dar o quê? 2 circunferências? Será? Bora ver. Vou dar o play aqui. Olha, ele já espelhou. Olha só, bonito, né? Foi. Tá, então essa é a figura. Então isso daqui que vocês estão vendo, deixa eu acelerar aqui, ó. Essa figura aí é o que nós chamamos na geometria de rosácea. Nesse caso é uma rosácea de 4 pétalas. Aí tem a de 3 pétalas, tem a de 8 pétalas e assim por diante. Tá? Então, outra forma de você se declarar hoje, coloca assim, R igual a cosseno de 2θ. Ela não vai entender, ele não vai entender, mas aí você explica, né? Até bom para você explicar ali, até revisar o seu cálculo 2, e aí você mostra aí a rosácea. Tudo bem, gente? Então é isso. Então isso aqui é uma revisão. Lembrando, isso aqui foi só uma revisão, porque o nosso assunto de hoje mesmo é integrais duplas. Só que a gente vai fazer mudança de variável para coordenadas polares. Tá bom? Então, bora aqui para o slide, finalmente. Ah, não se preocupe que em outras aulas, que é da semana que vem, a gente vai ver outras curvas polares, bem interessantes, e usar as integrais em cima delas. Mas tá, vamos lá. Aula 24, integrais duplas em coordenadas polares. Primeiro, eu falei para vocês já, brevemente, do que é esse conceito de fazer uma mudança de variáveis, né? E por que a gente faz isso? Então, ó, basicamente, uma mudança de variável em cálculo 2, em integral dupla, o que você está fazendo é aplicando uma transformação. Em álgebra linear, talvez vocês não tenham visto ainda, mas uma transformação, você pode pensar nela como se fosse uma função. Só que uma função, nesse caso aqui, que vai do R2 no R2. E aí, nesse caso, até o gráfico dela estaria no R4. Mas aqui, ó, uma transformação seria uma regra que leva um par ordenado em outro par ordenado. Então, isso é uma transformação. Em termos geométricos, seria isso daqui, ó. Ou seja, é como se eu estivesse pegando aqui uma região e transformando em outra região. Então, no nosso caso, é como se eu estivesse pegando um disco e transformando em um retângulo. E aí fica muito mais fácil de eu trabalhar, pelo menos nas integrais, que é o que a gente já está acostumado. Então, toda vez que você faz uma mudança de variável, você está aplicando uma transformação, e essa transformação é que vai mudar a sua região de integração, permitindo que você faça com muito mais facilidade a sua integral. Muito bem. Então, para a gente entender melhor, eu preciso definir aqui com vocês, ó, o que é um jacobiano. Tá? Então, ó, presta atenção, jacobiano de uma transformação. Porque o que é uma transformação? A transformação, ela leva um par ordenado em outro par ordenado. E nesse caso, na hora que você vai transformar, você diz que x fica em função das duas novas variáveis, que é o que nós fizemos aqui, ó. Então, deixa eu só voltar aqui para o quadro, rapidamente. Olha só dando um exemplo das coordenadas polares. Na hora que eu for transformar, perceba que aqui, ó, o x, eu estou dizendo que ele é uma função que depende de r e de θ.
E eu estou dizendo que y é uma função que depende de r e de θ também. Então, nesse caso aqui, faria sentido, por exemplo, eu perguntar para vocês, gente, calcula para mim a derivada de x em relação a r. Faz sentido? Faz. Por quê? Porque x é essa função aqui. Então, você conseguiria fazer essa derivada parcial aqui? Conseguiria. Era só derivar isso daqui em relação a r. Então, aqui é constante, derivada de r é 1. E ficaria só cosseno θ. Faria sentido eu querer pedir para vocês assim, olha, calcula para mim a derivada de y em relação a θ. Faria sentido? Faria. Porque quem é o meu y? É essa função aqui. Então, é só derivar isso aqui em relação a θ. Faria sentido, então, eu pedir para você calcular uma matriz 2 por 2, onde nessa matriz aqui, 2 por 2, tivesse derivadas parciais de x em relação a r e θ, e aqui a mesma coisa para y. Essa matriz aqui, faz sentido a gente calcular? Ela faz, porque x e y depende de r e θ, então eu conseguiria montar essa matriz aqui. Pois é, essa matriz, ou melhor, o determinante dela, é o que nós vamos chamar de jacobiano. Então, jacobiano é o determinante da matriz da minha transformação, ou seja, da minha mudança de variáveis. Agora, a pergunta é, por que eu preciso desse jacobiano? Aí, olha só, eu já adianto para vocês. Toda vez que a gente fizer uma mudança de variável, como eu já falei para vocês, a minha região de integração, ela vai mudar. Ela vai mudar. Então, por exemplo, se eu estava... Vou apagar aqui. Se eu estava, por exemplo, numa circunferência, e aí eu percebi que quando eu mudei para as variáveis com coordenadas polares, agora eu estou no retângulo. Ou seja, a minha região era essa daqui, e agora eu vim para cá. Eu te pergunto, é a mesma coisa um disco e um retângulo? Não, não é a mesma coisa. Mas na hora que eu mudo as variáveis, eu estava integrando aqui e agora eu passo a integrar aqui, em um retângulo. É claro que não é a mesma coisa, um disco e um retângulo. Então, para isso, eu preciso de um fator de correção. É claro que aqui eu só estou falando para vocês, eu não estou demonstrando. Mas, assim, em resumo, gente, esse jacobiano é o que a gente chama de fator de correção. Então, o jacobiano é que vai fazer essa correção, que eu estava nessa região, agora eu estou nessa. Mas como é que eu posso garantir que o valor da minha integral ainda vai dar o mesmo? Por causa do jacobiano. Então, o jacobiano é que vai fazer aquela correçãozinha. Só que, na verdade, se você reparar, já existia essa correção no cálculo 1, só que você não reparava. Quer ver? Olha esse exemplo que eu dei aqui para a gente. Olha esse exemplo aqui. Qual é o meu domínio aqui de integração? É o intervalo de 0 a 1, não é verdade? Quando eu mudo, coloco aqui, ó, x igual a tangente de θ. O meu intervalo de integração não vai mudar? Vai. Vai mudar para quê? Né? Por exemplo, nesse caso aqui, se o meu x é 0, aqui vai ficar, o θ vai ser 0 também. Se o meu x é 1, meu θ vai ficar π sobre 4. Então, olha, o meu intervalo ele vai mudar de 0 a 1 para 0 a π sobre 4. Gente, o intervalo de 0 a 1 é o mesmo que o intervalo de 0 a π sobre 4? Não. Não é o mesmo intervalo. Eles não têm nem o mesmo comprimento. Então, nesse caso, como é que eu garanto que a integral vai dar o mesmo resultado? Por causa do jacobiano, por causa do meu fator de correção. Mas cadê o jacobiano? Está aqui. Isso aqui, quando eu faço aqui, ó, é o meu jacobiano. É só uma derivada, porque aqui eu só tenho uma variável. Então, se eu fosse fazer a matriz do jacobiano, ia ser uma matriz 1 por 1. Matriz 1 por 1. E no caso está aqui, ó, matriz 1 por 1, derivada da minha função, que é o que vai aparecer lá do jacobiano, não é as derivadas parciais, só que aqui é só a derivada. Então, na hora que eu for mudar aqui, no lugar do dx eu coloco g' de θ vezes dθ, você pode até dizer aqui que esse g' de θ é o jacobiano. Tá? Então, vai ficar raiz, tangente ao quadrado mais 1, e aqui, jacobiano vezes dθ.
Então o jacobiano ele já existia e ele funciona geometricamente como um fator de correção. Tá? É por isso que a gente precisa dele. Então por isso que no cálculo 2 ele aparece também, só que agora ele aparece de forma mais explícita. Voltando para cá. Então, ó, o jacobiano é esse determinante. Aí, nesse caso, eu transformei aí as variáveis de x e y para u e v. Só que a gente vai fazer aqui é transformar de x e y para r θ. E aí, nesse caso, o nosso teorema principal de hoje é esse aqui, ó. Se eu quero calcular uma integral, só que nessa integral eu mudo as variáveis aqui para uma variável u e v, aí o que acontece na prática? No lugar do x, eu vou colocar minhas variáveis u e v, conforme eu determinei lá como seria a minha dependência. No lugar do y, eu vou colocar a mesma coisa, colocar as minhas variáveis u e v. Aí, vezes o módulo do meu jacobiano, aí eu vou integrar em du, dv. Isso vai mudar a minha integral. Ah, professor, não entendi. Calma que a gente vai aplicar e você já vai entender melhor. Mas primeiro, ó, vamos usar esse teorema para coordenadas polares. Ou seja, se eu for aplicar a mudança para coordenadas polares, como é que vai ficar a minha integral? Para eu saber como é que vai ficar a minha integral, eu tenho que calcular meu jacobiano. Diga, Paulo, pode perguntar. Não, ali o Paulo perguntou daqui, né? O que seria esse daqui? Esse módulo que aparece aqui. Isso aqui é o módulo do jacobiano. Porque o que é o jacobiano? É o determinante, aqui ó, determinante dessa matriz. Só que o determinante pode dar negativo. Só que pelo teorema, quando você vai estudar a demonstração, você percebe que aqui, na hora que você vai jogar aqui no cálculo, isso aqui tem que ser o positivo dele. Tá? É por isso que a gente usa módulo do jacobiano. O jacobiano é o determinante daquela matriz. Só que o determinante pode ser negativo. Para não dar problema, quando você joga aqui na integral, a gente considera o módulo dele, considera o positivo. Tá? Não, esse símbolozinho aqui significa o módulo mesmo. Módulo do determinante aqui, desse determinante aqui. Tá, então, ó, bora usar esse teorema para coordenadas polares. Como é que ficaria? Bom, vou usar esse quadro. Então, o que ele quer da gente? Ele quer que a gente transforme uma integral assim, ó, que tem f de x, y. Tá, bora aqui para o quadro. Ele quer o seguinte: se eu fosse aplicar uma mudança de variáveis para uma integral dupla que está acostumado, só quero passar para coordenadas polares, como é que ficaria? Bom, nós já sabemos que onde tiver x vai ficar r cosseno θ, onde tiver y vai ficar r seno θ. Então, na hora que eu for transformar aqui, vai ficar uma integral dupla. A minha região vai mudar. Sei lá, vou colocar aqui uma região R. Não necessariamente vai ser um retângulo, mas vou colocar R. Aí vai ficar F. No lugar do X, eu vou escrever R cosseno. No lugar do Y, eu vou escrever R seno. Aí, pelo teorema, vai ter que aparecer aqui o módulo do jacobiano, quando eu transformo de xy para r θ, aí vezes, aí aqui agora dr dθ. Ok, só que falta dizer quem é esse jacobiano aqui, né? Falta calcular ele. Então, para eu calcular o jacobiano, eu tenho que fazer aqui determinante. Então, ó, meu jacobiano, quando eu passo de xy para r θ, isso aqui é só uma notação, tá, gente? Isso aqui não é que é derivada parcial, não. Isso aqui é o jacobiano. Então, vai ser determinante disso aqui. Aí eu vou derivar x em relação a r, depois vou derivar x em relação a θ. Agora aqui, eu vou derivar y em relação a r e vou derivar y em relação a θ. Isso aqui a gente sabe fazer. Derivado de x em relação a r. Deriva isso aqui em relação a r. Deriva o r, vai ficar 1, ficar só o cosseno. Vai ficar cosseno de θ. Agora deriva o x em relação a θ. Derivado do cosseno é menos seno. E o r você conserva. Vai ficar menos r seno θ.
Agora aqui, derivada de y em relação a r. Essa derivada aqui, ó. Derivo o r, vai ficar 1, vai sobrar só o seno. Então aqui, seno θ. Agora deriva em relação a θ, derivada do seno é cosseno. Então vai ficar r cosseno. Cálculo determinante, esse vezes esse, vai ficar r cosseno ao quadrado. Aí, menos esse vezes esse. Só que aqui tem um menos também. Menos com menos vai dar mais. R seno ao quadrado. R seno ao quadrado. Ora, se eu colocar o R em evidência, vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Que é quanto, gente? Deixa eu colocar aqui embaixo. Ó, se eu colocar o R em evidência, vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Que você já sabe que vale 1. Então, isso aqui vai valer R. Ou seja, quando você muda a variável para R e θ, o que vai acrescentar aqui, nesse módulo aqui, é o R. Aí vai ficar assim. Igual, aqui integral dupla, F, R cosseno, R seno. Aí aqui vai ficar só R, depois dr e dθ. Ou seja, toda vez que a gente mudar as variáveis para coordenadas polares numa integral dupla, vai aparecer esse R. Sempre, sempre, gente. Você mudou para coordenadas polares, vai ter esse R. Esqueceu o R, você vai errar. Porque esse R aqui é justamente o módulo jacobiano, que é o meu fator de correção. É esse R que vai garantir que o valor da sua integral é o mesmo. Sem ele, você vai estar calculando um outro valor. Diga. Boa pergunta. Olha, ele perguntou se a gente sempre vai ter que calcular aqui o jacobiano ou sempre vai ser esse R. No caso de coordenadas polares, sempre vai ser o R. Tá? Então, a não ser que você fosse fazer uma outra mudança, que pode acontecer também. Às vezes, dependendo da questão, você coloca assim, x é igual a u mais v. Y é igual a U menos V. Aí daria um outro jacobiano. Jacobiano, sei lá, meio, por exemplo. Poderia acontecer. Toda vez que você for mudar as variáveis, você tem que saber quem é o jacobiano. Mas no caso das polares, você já sabe que o jacobiano é R. Você não precisa calcular aí de novo. A não ser que a gente peça. Calcule o jacobiano com as polares. Seria uma coisa boa também, né? Aí você teria que calcular. Tá bom? E é isso. Então, bora fazer alguns exercícios. Ó, chega o tempo voou, a gente só tem meia hora agora. Mas tá bom, a gente vai fazer alguns exercícios disso que a gente aprendeu. Então, vamos lá. Então, primeiro, eu queria mudar para coordenadas polares. Então, eu poderia usar duas abordagens. Primeira, eu poderia usar aqui uma mudança de variáveis de forma geral e calcular o jacobiano. Ou poderia também desenhar a minha região polar e ver como é que ficaria, fazer uma partição. Então, por exemplo, digamos que você tem um retângulo polar. O que é um retângulo polar? É quando o seu R e o seu θ estão entre duas constantes. Só que o R é a distância lá da origem até o ponto. E o meu θ é um ângulo. Então, esse retângulo, por mais que eu chame de retângulo polar, mas não é bem um retângulo como a gente está acostumado. Seria algo assim, ó. Então, esse que seria o nosso retângulo polar. Aí seria interessante também, você também poderia até olhar no nosso livro do Stuart, ele faz essa demonstração. Ele pega o retângulo polar e usa aquele raciocínio de integral. Ou seja, divide o retângulo polar em vários subretângulos. E faz a partição, faz o somatório de Riemann. Aí quando ele passa o limite, vai cair na integral que a gente viu agora. Então, se você quisesse, você poderia usar essa abordagem. Pegar um retângulo polar, fazer as partições, ter o seu somatório de Riemann, passar o limite que você ia chegar na mesma integral. Quando você usasse ali os cálculos de geometria mesmo, né? Geometria básica. Então, tá aqui, ó. Você chegaria nesta integral, que foi a integral que nós já chegamos usando o jacobiano. Então, pelo jacobiano, é uma forma mais geral de você mudar as variáveis para qualquer mudança de variáveis. Outra coisa, pode acontecer também de você estar não num retângulo polar, mas numa região polar. Ou seja, o seu θ está entre dois ângulos constantes, mas o seu R está entre duas funções polares. Aí, nesse caso, não tem problema, só que a exigência é a seguinte, você vai ter que começar integrando em R e depois em θ. Porque se você estiver num retângulo polar, tanto faz. Você integra primeiro em R ou primeiro em θ, tanto faz. Agora aqui não.
se você estiver numa região polar, você vai ter que integrar primeiro em R, depois θ. Não se preocupe que a gente vai ver exemplos disso, não hoje, mas pelo menos na semana que vem a gente vai ver. Então, bora lá, bora finalmente começar aqui alguns exercícios. Ó. Primeiro exercício, calcule essa integral. Esta daqui é a minha região. Então, ó, já anote no seu caderno, você mesmo já pode começar a fazer. E vamos lá. Vocês vão ver que a gente vai fazer rapidinho agora esses exercícios. A integral é essa e a minha região é essa daqui. X² mais y² menor ou igual que 9. Pronto, gente. Olha, aqui não tem muito mistério. A minha função é a função 1. Tá? Então, a gente vai olhar para a região de integração. Só que na região de integração, vocês já sabem, já fez isso hoje mesmo, né? Isso daí é um disco. Centro na origem. Só que agora o raio é 3. Né? Porque aqui é 3². Então, essa daqui é a minha região. Aí, olha só. Você já sabe também que se eu fosse usar coordenadas cartesianas, o meu y estaria entre menos a raiz quadrada de 9 menos x² e mais essa raiz quadrada. O x está entre menos 3 e 3. Só que agora eu quero olhar essa região pelas coordenadas polares. Então, em coordenadas polares, eu quero saber qual é o meu limite para R e qual é o meu limite para θ. Aí eu te pergunto, para essa região aqui, gente, o meu R, ou seja, a distância do ponto até a origem, ele está variando de quanto até quanto? Ele está variando de 0 até 3. Por quê? Porque, ó, pega todos esses pontos que estão aqui, nesse disco. Você tem pontos que estão em cima da origem, ou seja, a distância é 0. Você tem pontos aqui que a distância é 1, que é 2, 2,5, 1,5, 0,5. Até no máximo, o seu raio máximo é 3. O que você pode fazer também para determinar esse limite de integração é caminhar radialmente na sua figura. Ou seja, a partir da origem, deixa eu pegar aqui outra cor. Ó, a partir da origem, eu começo aqui em 0, né? E eu começo a caminhar radialmente na minha figura. Então, eu vou caminhando. Ó, não importa a direção que eu peguei, vocês concordam comigo que o meu R sempre vai começar em 0, porque a origem ela faz parte do meu desenho e ela sempre vai terminar em 3. Porque, ó, quando ela bater nessa circunferência aqui, acaba o meu desenho. Se eu fosse fazer para cá, a mesma coisa. Eu ia começar em 0 e terminar em 3, e assim por diante. Então, meu R está sempre entre 0 e 3. E o meu θ? Ou seja, o que você tem que esperar nessa hora é, o seu desenho, a sua figura, ela abrange todos os quadrantes? O que vocês acham? Por exemplo, para eu desenhar essa figura aqui, ó, começa aqui, pega uma reta. O que a gente poderia fazer aqui? Ó? Pega uma reta que vai de 0 a 3, na inclinação 0. Imagina que é daqui para cá. Daqui para cá. Se eu começo a rotacionar essa minha reta, ela vai formando uma figura. Por exemplo, se eu rotaciono ela π radianos, ela forma essa figura aqui. Ainda é a minha figura toda? Não. Para formar a minha figura toda, eu tenho que pegar essa reta aqui, ó, e rotacionar ela 2π radianos. Aí, nesse caso, eu ia obter toda a minha figura. Então, meu θ, para eu obter essa figura aqui, ele começa em 0 e termina em 2π. Claro, se eu tivesse só metade do meu disco, aí o θ ia ser de 0 até π. Se eu tivesse só uma parte aqui, o θ teria de 0 até π sobre 2. E assim por diante. Tudo bem, gente? Então, o θ, ó, é a minha rotação, é o meu desenho. O meu desenho, para eu conseguir desenhar ele, eu ia precisar rotacionar essa minha reta aqui, ó, 360 graus, ou 2π radiano.
Então, esse daqui são os meus limites para R e para θ. Aí, nesse caso, então, como é que vai ficar a minha função? Como é que vai ficar aqui a minha integral? Vai ficar assim, ó. Integral de 1. O meu R está entre 0 e 3. O meu θ está entre 0 e 2π. Vou começar integrando em R, depois eu integro em θ. Poderia fazer o contrário, porque isso aqui é um retângulo, né? Retângulo polar. Estou esquecendo alguma coisa nessa minha mudança de variáveis aqui? O que vocês acham? Estou, né? O que eu estou esquecendo nessa mudança aí? O jacobiano, tá? Então, 1 vezes R. Ah, professor, mas não tinha função aqui. Mesmo assim, transformou para polares, tem que ter o seu jacobiano. Tem que ter o R aqui. Agora, eu consigo resolver essa integral aqui? Consigo, né? Vamos integrar R em relação a R. Vai ficar R ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 2π. Aí aqui vai ficar R ao quadrado sobre 2. Aí eu vou aplicar o intervalo de 0 a 3. Depois, ainda vou integrar em relação a θ. Esse 2 aqui é constante, né? Vou tirar ele daqui. Então, vai ficar meio integral de 0 a 2π. No lugar do R, eu vou colocar 3, vai ficar 3 ao quadrado, que é 9. Menos 0 vai ficar 0. Então, ficou assim a minha integral. Esse 9 é constante, pode sair. Vai ficar 9 sobre 2. Integral de 1 é o próprio θ. De 0 a 2π. Então, aqui vai ser 9 sobre 2 vezes 2π. Simplifico. Resposta, 9π. Acabou. Foi muito mais fácil? Foi. Agora, pensa você resolver isso daqui usando coordenadas cartesianas. Aí você ia ter muito mais trabalho. Agora, olha só que interessante, gente. Quando eu passo para coordenadas cartesianas, é como se eu estivesse passando desse disco aqui para um retângulo, que vai de 0 a 3 e de 0 a 2π. Então, aqui é como se eu tivesse os eixos x e y. Mas se eu fosse desenhar aqui embaixo, vamos dizer que aqui é θ e aqui é R. O θ vai de 0 a 2π. Vamos dizer que o 2π está bem aqui. E o R vai de 0 a 3. Vamos dizer que o 3 está bem aqui. Então, eu estaria com essa região aqui. Então, quando eu aplico a minha mudança de variáveis, é como se eu estivesse passando desse disco aqui para esse retângulo aqui. Tá? E é por isso que ficou muito mais fácil a minha integral. Vamos resolver mais alguns exercícios. Vamos lá, segundo. Olha só. Aí calcule essa integral. Quem é o meu D? É a metade superior do disco, descrito na origem, e raio 5. Aí tá, vamos lá. Essa integral. Tá, vamos logo para cá para o quadro. Olha o que ele fala. Ele fala que D é a metade superior de um disco sendo na origem raio 5. Ou seja, é a metade daquele desenho que a gente estava fazendo, só a metade de cima. Então, no caso seria algo mais ou menos assim, né? Tá aqui, ó. 5. Ok. Aí, nesse caso, gente, você olha para a sua região de integração. É uma coisa arredondada, é um disco, uma parte de um disco. Você não vai nem pensar duas vezes. Você vai falar, eu vou aplicar coordenadas polares. Vou mudar as variáveis. Então, nesse caso aqui, se eu caminhar aqui radialmente, ó, a minha origem faz parte do meu desenho, né? Se eu caminhar o meu R, vou colocar aqui do lado. O R, ele começa em 0 e ele termina onde nesse desenho? Aqui, ele termina onde? Em 5, né? De 0 até 5. E o θ, a minha rotação, começa em 0 e termina onde? Em π. Né? Porque ó, perceba que o meu desenho está no primeiro e segundo quadrante. E só. Ele não passa para o terceiro e para o quarto. Então, meu θ ele vai de 0 até π. Aí pronto. Agora, bora aplicar a mudança aqui na minha
na minha integral. Então, o θ vai de 0 a π, o r vai de 0 a 5. Aí, olha só, aqui aparece o x, né? Onde tiver x, eu vou colocar o quê? R cosseno. Então, vai ficar r cosseno ao quadrado. Então, aqui vai ficar r cosseno ao quadrado. Onde tiver y, eu vou colocar r seno. Aqui só está o y, então vai ficar só r seno mesmo. R seno. Aí eu comecei integrando em θ, depois em r, nesse caso. Esqueci alguma coisa? Esqueci alguma coisa? Jacobiano, né? Não pode faltar. Se faltar, aí já era. Está aqui o jacobiano. Pronto, vamos fazer essa continha aqui. Vai ficar integral de 0 a 5, integral de 0 a π. Bom, aqui eu vou ter r ao quadrado, tem mais esse r, são 4. Vai ficar r à quarta. Aqui eu vou ter cosseno ao quadrado. E aqui eu vou ter seno. Então, isso aqui ficou minha integral. Perceba, ó, que eu tenho uma função que só depende de θ e uma que só depende de r. Vou separar logo em duas integrais, que a gente fazia antes, já que estou no retângulo. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a 5, r à quarta, dr, integral de 0 a π, cosseno ao quadrado de θ, seno de θ. Aí aqui, dθ. Ok, vamos resolver isso daqui, né? Aqui vai ficar r à quinta sobre 5. Então, já vou colocar aqui embaixo. R à quinta sobre 5, de 0 a 5. Aí aqui tem várias formas de fazer, né? Se você quiser, você pode aplicar logo, é uma substituição simples, que você pode chamar, por exemplo, você pode chamar U de cosseno θ. Aí, nesse caso, quem é meu du? Du vai ser a derivada do cosseno, que é menos seno, dθ. Então, onde tiver cosseno, eu vou colocar U. Então, vai ficar integral de U ao quadrado. Aí, aqui, ó, seno θ dθ vai ficar menos du. Então, já vou colocar o menos aqui fora. Du, vou colocar aqui um parêntese, porque tem um sinal de negativo. Intervalo de integração. Vamos lá. Quando o θ é 0, o cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar 1 aqui. Quando o θ é π, cosseno de π é menos 1. Tá aqui, é de 1 até menos 1. Tá aqui, fiz a mudança de variáveis. Aí tá, o que mais dá para fazer aqui? Bom, aqui eu vou colocar logo no lugar do r o 5. Então, vai ficar 5 à quarta sobre 5. Quando eu colocar 0, vai zerar. Aqui, ó, ficou de 1 a menos 1, não gostei. Eu preferia que ficasse de menos 1 a 1. Posso inverter? Pode, mas aí eu vou mudar o sinal. Então, vai ficar integral de menos, vai ficar positivo, né, por causa dessa inversão aqui. U ao quadrado, du. Isso aqui é uma função par, de menos 1 a 1. Então, vai ficar duas vezes... Opa, aqui eu errei, né? Aqui é 5 elevado a 5. Aí depois que eu simplifico para ficar 4. Vai ficar 4. Pronto. Bom, 5 à quarta, 25 vezes 25 dá 625. Então, 625. Aqui é uma função par, vai ficar duas vezes integral de 0 a 1. U ao quadrado du. Multiplicando aqui vai dar 1250. 1250. Integral aqui é U ao cubo sobre 3, de 0 a 1. Quando eu colocar 1, vai ficar 1/3. Quando eu colocar 0, vai zerar. Então, resposta final, 1250 dividido para 3. Pronto. Bom, talvez você pode dizer, professor, me deu um pouquinho de trabalho. Mas tenta fazer usando cartesiana. Aí você vai ver o que é trabalho, né? Tem uma página, 2 páginas, 3 páginas, enfim. Vamos lá, próximo exercício. Calcule agora essa integral, sendo D a região limitada por duas circunferências. Olha só, bora ver como é que vai ficar isso daí.
Como eu sempre digo, né? O principal é ver a região de integração. Depois que você olha a região de integração, aí você escolhe coordenadas polares, dependendo da região, e aí você consegue simplificar a sua integral. Então, integral dupla. A minha função é 3x mais 4y ao quadrado. Aí, já até diz que é uma circunferência, né? Então, eu vou logo desenhar, não vou nem escrever. Ó, vamos aqui para o quadro, então. Ó, ele fala que a minha região é limitada por duas circunferências. Uma sendo na origem raio 1 e a outra sendo na origem e raio quanto, gente? Uma o raio é 1 e a outra, quanto é o raio dela? Quanto é? Bora voltar para o slide. Bora voltar, só para vocês me responderem. Uma é raio 1 e quanto é a outra? 2, raio 2, né? Não é 4, é 2, tá. Bora voltar para cá. Então, ele fala que a minha região de integração é uma região limitada por essas duas circunferências. Então, voltando aqui para o quadro. Quando você observa as duas circunferências, qual é a região, então, que está sendo limitada por elas? É a região entre elas. Então, a minha região de integração seria essa região aqui, né? Pronto, então essa é a minha região de integração. Aí, claro, é muito melhor para a gente olhar isso aqui em coordenadas polares, né? Olhando em coordenadas polares, vamos ver o R. Caminhando radialmente, eu pergunto para vocês, o R, ele começa em 0? O que vocês acham? Não, ele começa em quanto? Em 1. Termina em quanto? Em 2. Então aqui, ó, o R ele não começa em 0, ele começa aqui, que é 1, e sempre termina aqui em 2. Então não importa a direção que você escolher, a partir do momento que você caminhar radialmente, você começa com R igual a 1 e termina com R igual a 2. E o θ vai de quanto até quanto? 0 a 2π, né? Ó, porque a gente precisa da região toda essa função. Olha, gente, faça um exercício assim interessante para vocês. Pensa o seguinte, ó. Bora pegar uma região aqui por vez, uma limitação por vez. Então, por exemplo, imagina aqui. Eu vou olhar só para cá primeiro. Ou seja, eu quero para uma inclinação 0 a distância entre 1 e 2. Então, bora pensar que o 1 está aqui e que o 2 está aqui. Então, se o meu R está entre 1 e 2, então estou falando dessa região aqui, ó. Aí agora eu vou pegar esse segmento de reta e vou rotacionar de 0 a 2π. Quando eu faço essa rotação de 0 a 2π, o que vai formar? Justamente a minha região. Tá? Então, é esse exercício que você vai ter que fazer. Quando eu rotaciono, claro que aqui ficou bem torto, né? Mas quando você rotaciona, você quer chegar aqui nessa região. Aí o que você tem que pensar? Se eu rotacionasse só de 0 a π, ia formar esse meu desenho todo? Não, ia formar só metade dele. Então, para formar meu desenho todo, eu preciso rotacionar de 0 a 2π. Por isso que são essas limitações. Aí tá, como é que vai ficar a minha integral, então? Ficar assim, integral, aí o R vai de 1 a 2, o θ vai de 0 a 2π. Aí aqui vai ficar 3 no lugar do x, R cosseno, mais 4 vezes no lugar do y, R seno. Só que aqui está ao quadrado. Vai ficar R ao quadrado, seno ao quadrado. Aí, eu comecei com R e com θ. Não pode esquecer aqui, ó, o jacobiano. Até colocar ele de amarelo aqui, ó. Não esqueça o jacobiano. Tá aqui ele. Ok. Aí como é que vai ficar isso daqui? Vou distribuir o jacobiano. Se eu quiser, eu já posso separar em duas integrais, né? Porque tem uma soma aqui. Então vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2. Aí vai ficar 3r ao quadrado, cosseno θ, dr dθ, mais integral de 0 a 2π, integral de... Opa, aqui eu errei, né? É de 1 a 2. Integral de 1 a 2. E ali vai ficar 4
r ao cubo seno ao quadrado. dr dθ. Olha só o que eu vou fazer. Em cada uma dessas, eu vou separar em duas integrais, porque eu tenho uma função que só depende de r e uma função que só depende de θ. Vai ficar assim. Igual integral de 1 a 2, 3r ao quadrado, dr, integral de 0 a 2π, cosseno θ. Mais integral de 1 a 2, 4r ao cubo, dr, integral de 0 a 2π, seno ao quadrado. Ou seja, agora a gente tem 4 integrais para resolver. Vocês lembram quanto vale essa integral aqui? Quanto é o cosseno de θ integrando de 0 a 2π, gente? Vocês sabem quanto é? É 0. É 0. Ah, professor, não sei, é só calcular. Ó. Qual é a integral do cosseno? É seno. Quanto é o seno de 2π? Quanto é o seno de 0? 0. Então é tudo 0. Então, por que isso acontece, né? Porque você tem lá uma cossenoide, uma curva, sei lá, mais ou menos assim. Aí você percebe que quando você dá uma volta completa, essa parte de cima aqui, ela anula a parte de baixo. E aí, quando você faz essa integral, a integral dá 0. Né? Ou seja, essa integral aqui, pelo menos, vai dar 0. Então, não precisa nem me preocupar com essa daqui. Tudo isso daqui vai dar 0. Então, eu vou ficar só com essas duas aqui. Então, vamos lá. Qual é a integral de 4r ao cubo? R é a quarta, né? Então, vai ficar r a quarta de 1 a 2. Qual é a integral do seno ao quadrado? Só do seno ao quadrado. Aí vocês têm que lembrar daquela densidade trigonométrica, tá? Eu preciso que vocês lembrem dela. Pode ser que vocês precisem. Ó. Então, para você calcular essa integral aqui, você vai ter que aplicar uma densidade trigonométrica, que é a seguinte, ó, ficar integral de 0 a 2π. Isso daqui é meio menos meio do cosseno de 2θ. dθ. Tá? Então, seno ao quadrado é meio menos meio do cosseno de 2θ. Se aqui fosse cosseno ao quadrado, o que mudaria é que aqui ficaria mais. Só isso. Só que olha só, gente. Uma dica aqui, ó. De novo, o intervalo é de 0 a 2π. E de novo, eu vou integrar a função agora cosseno de 2θ. Vocês acham que vai mudar o resultado aqui? Vai dar 0 de novo. Pode ver, vai ficar seno de 2π sobre 2. Aí o seno, 2 vezes 2π, vai dar 4π, vai 0. Seno de 0 é 0. Então, pelo menos dessa parte aqui, vai zerar. Por causa do meu intervalo de integração. Quem vai sobrar, então? Só o meio. Meio dθ. Tá, então vamos para cá. Aqui vai ficar. No lugar do r eu coloco 2. 2 a quarta é 16. Menos 1 a quarta é 1. E aqui sobrou só meio. Meio dθ. Então, a integral é θ sobre 2. A integral é θ sobre 2. O intervalo é de 0 a 2π. Quando eu colocar 2π, o 2 vai cortar com 2, vai ficar só π. Quando eu colocar 0, vai zerar. Então, minha resposta final é 16 menos 1 é 15. E aqui, π. E acabou. Então, mais uma vez, pode ter tido um trabalhinho, mas se fosse coordenadas cartesianas, você ia ter muito mais. Tá? Então, perceba que aqui, pelo menos, a gente conseguiu resolver as coisas com uma certa facilidade. Tudo bem até aqui, gente? Olha, eu vou mostrar aqui uma questão, vou deixar para casa, mas na aula que vem eu já quero começar resolvendo ela. Mas pelo menos fica para você tentar resolver em casa logo. Então, olha só, dever de casa. Tente esse exercício 4. Calcule o volume do sólido limitado pelo plano z igual a 0 e pelo paraboloide, isso aí, z igual a menos quadrado menos y ao quadrado. Tá? Então, tente resolver em casa, mas não se preocupe que na aula que vem a gente vai iniciar com essa questão, até para a gente dar uma revisada em coordenadas polares. Tudo bem? Então é isso, obrigado pela presença. Quarta-feira a gente vai se ver novamente. Até mais.